Boa tarde, Álvaro, Marcela, Pedro, todos que eu estou vendo. Se bem que eu agora não estou vendo ninguém, estou vendo só escrito Fórum Demos. Mas, enfim, complementando, acho que a Marcela falou muito bem, vou tentar complementar no seguinte ponto. O governo Bolsonaro conseguiu colocar contra si tudo que é instituição, tudo que é sociedade, tanto política quanto civil, sociedade civil organizada. E é preciso dizer que muita gente tentou se dar bem com o Bolsonaro, muita gente tentou apoiar esse governo, muita gente, sobretudo o mundo empresarial e das instituições, tentou fazer acordo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi até longe demais nas concessões ao Bolsonaro por todo um período. E, e o que nós vemos é que o presidente teima as coisas dele, tem uma agenda própria, que cada vez mais pessoas consideram que é uma agenda maluca, tanto que surgiu pela primeira vez o pedido de interdição mental, interdição civil dele. É algo que não está previsto na Constituição. A Constituição prevê renúncia, morte, impeachment, mas não prevê a aplicação de um instituto do direito civil, que é a interdição da pessoa por incapacidade de gerir os próprios negócios, mas, vamos dizer, seria interpretável do presidente. É uma questão que foi, então, levantada há poucos dias. O descontentamento com o governo está muito grande, praticamente os 27 governadores de estados estão contra ele, apenas um não assinou a Carta dos Governadores, o governador de Minas Gerais, que é do partido que se auto-intitula Novo. Um ou outro governador está mais próximo dele, mas o governo não quer negociar com ninguém, o governo não quer fazer acordo, e as tentativas que vieram da Câmara, do Senado, do empresariado, no sentido de tentar alguma coisa mais moderada, falharam. Nesse ponto, o que apoia o governo? Quais os apoios ao governo? Primeiro, uma massa, talvez um tanto amorfa, mas intensa na rede social, pessoas que, ao longo desses últimos anos, desenvolveram um ódio à política muito grande, achando que a política é a raiz de todos os males, e que admiram no presidente da República o fato de que ele não seria corrupto, o fato de que ele, não sendo político, não seria corrupto. É uma espécie de assimilação de toda e qualquer política, toda e qualquer negociação à corrupção. Então, uma vez que no passado já houve momentos, isso é um dito dos anos 1940, de um governador de São Paulo chamado Ademar de Barros, quem se dizia que rouba, mas faz, então é como se agora houvesse um elogio a quem não faz e, portanto, também não estaria roubando, como se houvesse, vamos dizer, uma negativação da política. Existe também um apoio ao governo por parte de frações do empresariado, que, ao contrário dos seus congêneres internacionais, em vez de proporem medidas que lidem, antes de mais nada, com a salvação de vidas, etc., estão preocupados essencialmente com a economia e defendem o que chamam de isolamento vertical, isto é, apenas os idosos, apenas os doentes seriam isolados e os demais todos voltariam a trabalhar sem cuidados adicionais, porque o Brasil atualmente não tem equipamento de teste, não tem leitos de UTI, não tem respiradores, de forma que se compare com outros países. Eu li que seria desejável você ter 10 leitos hospitalares por 1.000 habitantes, que Hong Kong tem 14, que a Itália tem 3,4, e que o Brasil tem 1,95, que torna essa situação muito calamitosa. O apoio ao governo Bolsonaro está diminuindo, isso se nota, mas ele continua intenso em certos grupos, sendo que uma parte ainda elogia Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, e outra parte se refugiou num cristianismo vago, um pouco católico, talvez mais evangélico. Eu vejo isso no grupo de WhatsApp da minha rua, uma rua de classe média de São Paulo, em que há uma pessoa que elogia Bolsonaro o tempo todo, há algumas pessoas que falam da necessidade de cuidados
sanitários, mas a maior parte está constantemente colocando rezas, preces, falando de Deus, que Deus há de ajudar, e colocando imagens, o que talvez, inclusive, não seja tão protestante, seja mais católico, não sei. Então, estamos numa situação muito difícil de estabelecer. Ontem, uma jornalista destacada do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, levantou a hipótese de uma troca que seria uma renúncia do presidente da República em troca de uma anistia à família dele. Quer dizer, não apenas a ele, mas aos 3 filhos adultos, que são todos eles parlamentares eleitos, vereador, deputado federal, senador. Então, haveria uma anistia, não se sabe ainda exatamente por qual crime, pelo quê, mas, no fundo, o texto, apesar de um texto feito com uma jornalista bem informada e muito capacitada, o texto dá a entender que não temos nada muito definido nessa direção. Acho que não faltaria. Desculpem, agora está passando um helicóptero aqui em cima de casa. Mas não teríamos não haveria ainda uma negociação. Uma das questões que se coloca também é a posição dos militares. O governo brasileiro chamou um número muito grande de militares de destaque aos cargos e não se sabe realmente o que eles estão sentindo. Estava muito claro, até poucos anos atrás, que os militares não tinham projeto político, não queriam voltar ao governo. Hoje eles têm sido chamados para inúmeros cargos, alguns deles têm sido demitidos de maneira até humilhante pelo presidente, que é bom lembrar, foi capitão e tentou atos terroristas dentro do Exército, foi quase condenado pela Justiça Militar, acabou sendo absolvido pela Justiça Militar em troca de reformar-se, mas tem vínculos fortes com a Força Armada, sobretudo de terra, e não se sabe o que os militares estão achando disso. Então, vamos dizer, um espectro, um leque vasto de mais 30 segundos. Sim, estou terminando. Desde os que falam num golpe de Estado, o presidente tem insinuado um estado de sítio, uma suspensão das liberdades democráticas, não se sabe exatamente com que finalidade, com que justificação, até aqueles que falam em a destituição do presidente, como eu disse, interdição, seria um processo mais rápido, porém que não está previsto diretamente na Constituição, impeachment ou renúncia. Então, essa é mais ou menos a situação. Muito